Muito bem, irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 78. É um salmo longo, mas nós não vamos ler todo e nem meditar cada verso dele, mas esse vai ser um sermão com lição de casa. Nós vamos estudar a introdução do salmo, dar exemplos no corpo do salmo, e depois eu vou passar uma lição de casa para vocês, para fazerem hoje à tarde, hoje à noite, ou durante a sua semana, uma releitura desse salmo, o Salmo 78. E o Salmo 78 é sobre rebelião, sobre rebeldia dos homens e a misericórdia de Deus. E eu quero tratar uma ênfase específica também no Salmo, no começo, nos primeiros versos, com esse subtítulo, ou um segundo título: como é que rebeldes ensinam filhos rebeldes? Afinal de contas, nós que somos pais, somos os rebeldes. E nós temos filhos com a mesma natureza que nós temos. Então, como é que a gente deve fazer nesse processo da vida cristã? Como é que a gente deve ensinar os nossos filhos, apesar da nossa própria rebeldia? Então, convido vocês a lermos os primeiros versos, o verso 1 até o verso 8 do Salmo, que vai ser o foco da nossa meditação nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais. Geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Oremos. Pai, essa é a tua palavra santa, palavra inspirada, palavra preservada e trazida como um testemunho às gerações, para que nós pudéssemos aprender nela e para que nós pudéssemos contá-la e testemunhar a partir dela e da nossa própria vida aos nossos filhos e às gerações vindouras, aqueles que ainda nem nasceram. Por isso, Pai, nós pedimos que nessa manhã essa palavra nos seja clara, nos seja esclarecida pelo Teu Espírito Santo, que ilumina a palavra para que nós possamos entendê-la. Tem misericórdia de nós, ó Deus, na nossa fraqueza, na nossa rebeldia, na nossa inconstância, na nossa infidelidade, sendo Tu, ó Deus, fiel, constante e bondoso. Por isso, Pai, ensina-nos nessa manhã, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. O livro dos Salmos, irmãos, é um livro muito interessante. Talvez um dos livros mais atrativos de toda a Escritura. Pela sua poesia, pela sua forma, pela maneira como ele nos traz consolo. Eu acredito que o segundo versículo mais conhecido da Bíblia, além de João 3,16, é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Exatamente o texto que aparece aí na introdução desse salmo
tão significativo ao longo dos séculos e que a igreja celebrou de tantas formas, de tantas maneiras, né? Tem um livro inteiro sobre o uso do Salmo 23 ao longo da história, o que a igreja ao longo da história fez, como ela usou esse salmo em diferentes situações. Por exemplo, na Inglaterra, durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, os ingleses se reuniam nos bunkers de proteção contra aqueles bombardeios e eles recitavam o Salmo 23. Então, o livro dos Salmos, por causa da sua estrutura de linguagem, por causa da sua poesia, que é diferente da nossa maneira de entender poesia, que é geralmente com rimas e métricas, né? Ele tem aí os seus paralelos, né? Por exemplo, o versículo 1 do nosso texto diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. É o que a gente chama de um paralelismo, né? Um texto paralelo, 2 versos ou 2 linhas de um verso dizendo praticamente a mesma coisa, como um reforço. Então, esse texto que tem o sobretítulo, né, como Salmo Didático de Asaf, ele é parte de uma coleção de salmos. Outros salmos têm esse mesmo título, e ele, em geral, a palavrinha que aparece aí é a palavra masquil, que é uma palavra meio incerta na língua hebraica, mas esses salmos todos têm aí, ele vem como salmo didático, um masquil, Salmo 32, e vários outros salmos aparecem com esse título, que não é o original, que foi acrescentado na Bíblia hebraica posteriormente, porém em tempos muito antigos, não é? E esse texto, junto com alguns outros poucos dos salmos, são poesias para serem cantadas, porque são hinos, e eles relembram a história do povo de Deus. E aqui vai começar a tarefa de casa, que eu vou passar para vocês. Eu disse, nós não vamos ler o salmo todo, mas você vai depois pegar na sua Bíblia, e é importante que você já tenha a sua Bíblia aí, né? É importante, uma coisa, a gente costuma projetar o texto, e às vezes isso faz com que você pare de carregar a sua Bíblia. Não deixe de carregar a sua Bíblia, ela é importante. Você precisa ter uma Bíblia para chamar de sua, né? E ler, e acompanhar a leitura, tá? E você vai pegar na sua Bíblia e vai observar que várias vezes aparece uma letrinha em cima do texto. Essa letrinha está fazendo uma referência a um outro texto da Bíblia. A tarefa de casa é essa. Você vai pegar o Salmo 78, se for um casal, se for uma família, ou se for você sozinho. Quem sabe vocês pegam 2 Bíblias. Um vai lendo o texto do Salmo 78 e o outro vai pegar e vai ler a referenciazinha que está lá. Então, por exemplo, aí, na minha Bíblia, no verso 2, tem aí: abrirei os meus lábios para proferir parábolas. Em cima da palavra parábolas tem uma letrinha A. Pelo menos na minha Bíblia. A sua deve ter alguma coisa. Tem? Não tem referência nenhuma? Vocês estão precisando de Bíblia melhor, hein? Não tem referência? Gente, como fizeram um pecado desse? A gente precisa de Bíblias referenciadas, elas são muito importantes. Sabe por quê? Porque essa letra Azinha em cima da palavra parábolas remete a uma citação que é feita desse texto pelo Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. É importantíssimo você fazer essas conexões. É a partir disso que você vai começar a entender isso que o texto diz aí na próxima linha do verso 2, e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que isso significa? Isso significa que o quebra-cabeça da história da redenção de Deus está sendo trabalhado e montado na própria Bíblia. E a partir da Bíblia você vai começar a entender o que essa história toda tem a nos dizer a respeito da graça e da misericórdia de Deus. Então é importante. Então, tarefa de casa, você vai ler o texto da Bíblia, seja de 2 pessoas, 3 pessoas, sua família ou você sozinho, e você vai abrindo essas referências e você vai fazer essas leituras. Até porque a maioria dessas leituras, ou boa parte delas, refere-se ao livro de Êxodo, e ao livro de Números, e ao livro de Deuteronômio, coisas que nós já estudamos aqui nas exposições da Escritura. Então, o livro dos Salmos, ele tem uma linguagem poética, ele conta e narra a história nos hinos, para que o povo de Deus pudesse memorizar a história, para que o povo de Deus pudesse ter na cabeça. E o livro, obviamente, é um livro, então, de teologia e adoração.
Então, nós vemos como Deus lida com o seu povo com misericórdia e graça, nesse masquil, nessa coleção de salmos, para que tenhamos uma boa compreensão de quem Deus é. E aqui eu vou passar para vocês a cola inicial, que eu tirei de um livro, ou seja, eu também colei, de um comentário do livro de Salmos, que mostra a estrutura e o propósito do livro dos Salmos. A gente vai passar isso, reverendo. Lembra de passar para o pessoal depois nos nossos grupos da igreja, não é? Esses versos que nós lemos são um apelo introdutório, ok? Para que a verdade pudesse ser passada adiante para as gerações. Depois, do verso 9 até o verso 16, existe um episódio particular que fala aí dos filhos de Efraim, que não guardaram a aliança de Deus, esqueceram das obras de Deus, das coisas que Deus havia feito com o seu povo. E a partir do verso 17, aí ele vai recontar as experiências do povo de Deus no deserto, vai mostrar como Deus trouxe juízo e como Deus trouxe misericórdia. A rebeldia é muito notória, né? Olha só no verso 17, mas ainda assim continuaram a pecar. Verso 18, tentaram a Deus no seu coração. Verso 19, falaram contra Deus dizendo. Verso 23, mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu. Misericórdia. Deus abençoando apesar da rebeldia. Verso 32, apesar de tudo isso, de Deus ter aberto as portas do céu e ter abençoado, continuaram a pecar, não creram nas maravilhas de Deus. Verso 40, quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Verso 56, ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram. Impressionante, né, irmãos? A gente olha, se você for lá no livro de Êxodo e reler a história, que nós já fizemos a exposição completa aqui, ou se você lê esse salmo, fazendo essas relações, você vai ficar impressionado com a rebeldia desse povo. Mas a notícia que eu tenho para dar a você nessa manhã é a seguinte: esse povo do Salmo somos nós. Nós não somos muito diferentes, não. Então o que esse salmo faz? Esse salmo ele nos esclarece esse enigma, esse segredo, essa verdade do fato de que Deus é misericordioso apesar da rebelião deste povo que somos nós. Então essa revisão histórica nesses dois movimentos que aparecem aí nesse texto, ela serve para ensinar o povo de Deus, pela história, que apesar da inconstância do coração, apesar da rebeldia, Deus cumpre os seus planos, Deus restaura para si um povo, e Deus lhes dá uma terra e um rei que habita no meio deles. É assim que o Salmo vai terminar. Esse é o mistério, esse é o enigma, esse é o enigma dos tempos antigos, que está publicado, que está na palavra, que está na nossa cara, mas que só vai ser entendido por aqueles a quem o Senhor trouxer a luz do seu Espírito Santo. Então uma coisa que a gente vê muitas vezes na Bíblia é esse ciclo de inconstância, rebeldia, misericórdia e graça de Deus. E a primeira lição então que fica para nós é o seguinte: nós vivemos muitas vezes esses ciclos. Você vê isso no povo caminhando no deserto, você vê isso no livro de Juízes, é uma coisa constante, você vê isso em toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Mas aqui vem a segunda lição. Isso não significa que Deus quer que nós vivamos nesses ciclos de rebeldia. E é por isso que o Salmo está aí dizendo: povo meu, escuta a minha lei, me ouçam. Logo, o que o Salmo vai nos ensinar é o que é que nós precisamos saber para viver uma vida cristã de maneira abundante debaixo da graça e da misericórdia que Ele nos dá. E não vivermos da repetição dos nossos ciclos de rebeldia.
Então, pastor, qual é o segredo? Olha para o Salmo. Meu povo escuta a minha lei. Meu povo dê ouvidos às palavras da minha boca. Eu vou abrir os meus lábios para proferir parábolas e publicarei esses enigmas dos tempos antigos. Qual é o segredo? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. A Escritura é muito clara, irmãos. A Escritura nos diz: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aqui eu não tenho certeza, ninguém tem certeza exatamente quem está falando. Pode ser o próprio Asaf, pode ser Asaf reproduzindo a palavra de um profeta, a palavra do rei, ou a própria palavra direta de Deus, dizendo: meu povo. Mas o fato é que a ênfase é no aspecto do ouvir, dar o ouvido, inclinar os ouvidos às palavras de Deus, para que nós possamos ouvir essa palavra, e essa palavra seja para nós de fato a palavra de Cristo. Pregadores da palavra. Nós precisamos aprender a pregar a palavra. O meu tema aqui não pode ser outro. Eu posso até fazer menção dos acontecimentos dessa semana, de todas as coisas, eu posso até contextualizar, mas o meu alvo, o meu foco é Cristo e Cristo ressuscitado, assim como o apóstolo Paulo dizia. Então, pregadores precisam ser diligentes na palavra, trazer toda a palavra de Deus, trazer todo o conselho de Deus para o povo de Deus. Não é outra coisa, senão Cristo e esse ressuscitado. Então, se porventura os seus pastores, se porventura os seus líderes falharem nisso, você pode se levantar e dizer assim: pastor, me desculpa, eu quero ouvir de Cristo. Faça isso. Mas tem o outro lado, irmãos. Assim como os pregadores devem pregar com diligência a palavra de Deus, os crentes devem ouvir a palavra de Deus com diligência. E aqui vem então o famoso puxão de orelha do pastor. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 160. O que se exige dos que ouvem a palavra de Deus? Resposta: exige-se dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência. Eu não estou dizendo aqui que você não pode questionar alguma coisa que o seu pastor, seu líder, fale fora da palavra de Deus, mas se for a palavra de Deus, você tem que atender com diligência. Preparação e oração. E me desculpem, irmãos, isso é o que nós não fazemos. Não há antecipação de ouvir a palavra de Deus, em vários sentidos. Não estou prestando atenção, não me preparo, não oro antes, não me preparo para o culto, não me arranjo nas coisas espirituais. Nas outras coisas a gente se arranja, a roupa, o cabelo, mas na oração para ouvir a palavra de Deus, na humilhação para ouvir a palavra de Deus, pastor, não dá tempo, porque eu tenho as outras coisas para fazer. Preparação e oração, que comparem com as Escrituras aqueles que ouvem. Por isso eu falei para vocês, você tem que estar com a sua Bíblia aí, porque se eu falar alguma bobagem aqui, você é o primeiro a se levantar e dizer: pastor, não é isso que o texto está dizendo, não. Que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão, prontidão de espírito, como a palavra de Deus. Irmãos, a coisa mais próxima que nós temos do ouvir a palavra de Deus é a exposição dessa palavra na igreja, no culto público. Não se enganem. A sua leitura pessoal é importante, ela é necessária, mas é no culto público que Deus trabalha o corpo para entendermos juntos com os santos qual é a dimensão ou as dimensões do amor de Cristo. Por isso a Escritura diz: não negligenciem isso,
faça isso uma mudança de hábito para o ano de 2021. Não um propósito, uma mudança de hábito. Eu vou ouvir com diligência constante a palavra de Deus. E esse ouvir da palavra de Deus começa a partir da sua comunidade, da sua igreja e do púlpito da sua igreja. Que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros. Gente, a gente fala tão pouco sobre a palavra, a gente fala sobre tudo, menos sobre palavra. A palavra tem que ser nutrida na comunidade da fé. Ela tem que ser o nosso tema, ela tem que ser o nosso assunto. E por último, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. A palavra tem que estar no coração do crente, ela tem que estar no seu coração, a ponto dela saltar na sua língua, na primeira situação que você passar na vida. É isso que vai gerar frutos. Então, pastor, como é que a gente como é que a gente quebra esses ciclos de rebelião na nossa vida? Ouvindo a palavra de Deus. Povo meu, escute a minha lei. A palavra de Deus, irmãos, deve ser o objeto da nossa maior atenção. Essa verdade de Deus, ela já foi revelada. Lembra, a gente está estudando no Evangelho de Marcos sobre essa questão das parábolas. Por que Jesus falava em parábolas? Para que, ouvindo, não entendam. Para os incrédulos, a palavra é um enigma. Para os crentes, a palavra foi aberta. E aqui então, essa sabedoria da palavra, ela nos chega lá como eu já disse, aqui no verso 2 é citado pelo Senhor Jesus, em Mateus capítulo 13. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas. Aliás, isso é Mateus, falando a respeito. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aquilo que o Senhor Jesus então nos fala, aquilo que o Senhor Jesus então nos diz, é para que nós entendamos a Escritura como um todo, entendamos essa história da salvação de Deus, entendamos que o povo de Deus no passado passou esses períodos todos e nós devemos aprender a não fazer as coisas que eles fizeram de maneira errada. Então essa é a primeira grande lição. Você quer ter uma vida diferente no ano de 2021? Você pode ter. Ouça a palavra de Deus. Segunda grande coisa que o texto nos ensina é que nós devemos ensinar aos filhos da aliança. O que nós ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos, à geração vindoura. O que? Os louvores, o poder e as maravilhas que Deus fez. Meus irmãos, eu sou assim um pouco apocalíptico com as coisas. Eu levo susto com as coisas que o mundo está passando. E o mundo tem passado por mudanças sem precedentes na nossa geração. E está passando por mudanças que a geração dos nossos filhos talvez nem veja como mudança, porque quando eles crescerem já vai ter mudado. O fato é que as gerações, a história muda, as coisas mudam na história, mas ultimamente essa mudança tem sido muito rápida. Globalização, comunicação imediata de todas as coisas. E talvez você não esteja ensinando aos seus filhos essas coisas que eles precisam aprender. Talvez não haja uma geração no futuro. E a gente sabe que a igreja em vários lugares falhou nessas coisas. A última vez que eu preguei no ano passado, eu mencionei isso. Há países no mundo que eram absolutamente cristãos
E que você pergunta às novas gerações, quando eu falo novas gerações, é gente de 30, 40, ou seja, a minha geração, 50 anos. E eles não têm a menor ideia do que é essa Bíblia, essa palavra de Deus. Não sabem. A geração passada ou as gerações passadas falharam em contar o que ouviu e o que aprendeu e se dobraram aos ídolos do mundo e do século. Os pais não contaram para os filhos, os pais encobriram para os filhos. E pode ser que você esteja aqui hoje, ou pode ser que você esteja ouvindo aí em algum lugar no mundo, ou pode ser que você venha ouvir em algum momento e perceba, eu não estou ensinando essa verdade para os meus filhos, eu estou preocupado com tudo. Meu filho tem que ter boa escola, boa alfabetização, boa roupa, boa comida, ele só não tem a verdade de Deus. E você vai se arrepender. E as gerações futuras não saberão a verdade de Deus. Por isso nós precisamos aprender as lições da história de Israel, que foram transmitidas, que Deus preservou. Não existe nenhuma história no mundo tão bem preservada quanto a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Nenhuma! Porque Deus queria que nós aprendêssemos e transmitíssemos aos nossos filhos. Uma das grandes responsabilidades que os pais no Antigo Testamento tinham, e que nós pais no Novo Testamento, e que nós igreja no Novo Testamento, temos para com os filhos da aliança, é aquilo que nós ouvimos e aprendemos, contar aos nossos filhos, não encobri-las. Nós já lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6. Não lemos? Essas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e ao andar pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar. Você tem uma responsabilidade fundamental. Assim como nós adultos temos no corpo de Cristo a responsabilidade de ouvir essa palavra, testemunhar dessa palavra, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 2, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Igrejas que não transmitem fielmente a palavra de Deus, elas morrem. Talvez a maior necessidade dos nossos tempos hoje sejam igrejas com púlpitos sadios, com ensino completo da palavra de Deus, com fidelidade às Escrituras em todas as coisas. Nós precisamos ensinar adultos e crianças toda a verdade de Deus, e a razão é muito simples. Ensinando a verdade de Deus, as outras coisas da missão virão. Evangelização, discipulado, batismo e mais ensino para as próximas gerações. Meus irmãos, pode chegar um dia em que a gente não vai ter mais acesso a esse livro. Você acredita nisso? Existem nações e povos inteiros que não têm acesso à Bíblia. Tem irmãos nossos fazendo contrabando de Bíblia para lugares em que as pessoas não podem ler a Bíblia. E vocês acreditam que isso pode acontecer no nosso meio? Como eu disse, eu estou meio apocalíptico, né? Acredito que a liberdade de expressão pode ser roubada. Acredito que a liberdade de ter a palavra de Deus disponível para todos, em tantas traduções, em tantas línguas e no nosso país, pode ser roubada, sim. Por uma razão simples, irmãos. O diabo não gosta da Escritura. O diabo não gosta do povo de Deus. E se a Escritura está certa, o mundo jaz no maligno. Nós precisamos ser sábios. Nós e nossos filhos precisamos aprender a boa teologia da palavra de Deus. Quem sabe voltar aos nossos bons e velhos catecismos. Quem sabe ter na ponta da língua a verdade necessária a respeito da vida e da morte. Lembra da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg? Qual é o único consolo na vida e da morte? Você fala, pastor, precisa disso? Precisa. Primeiro, que eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso, libertou-me de todo o domínio do diabo, Ele também me guarda, de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna, faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante.
Pode ser, irmãos, que nós cheguemos a um ponto de martírio. Isso não é uma elucubração doida, maluca. Tem irmãos nossos ao redor do mundo hoje sendo mortos por causa de Cristo. Em vários países. Mas nós temos o nosso espírito brasileiro. Assim como o Brasil está deitado em berço esplêndido, nosso cristianismo também. Muitas vezes inativo, inoperante, sem fazer aquilo que deveríamos fazer, sem dar o necessário testemunho da verdade de Cristo, sem aprender a palavra de Deus, sem sermos diligentes em ouvir. Então, essas lições que estão na palavra de Deus, esse estudo que você vai fazer do Salmo 78, não são lições secretas, mas são lições objetivas da história. Foram reveladas, é isso que o verso 4 diz: não encobriremos aos seus filhos, nós vamos contar para a geração. O que? Os louvores, o poder, as maravilhas. Esses são os lugares onde fala do poder de Deus operando, as maravilhas do poder de Deus operando na história do seu povo. E os nossos filhos, irmãos? O que eles estão aprendendo? O que eles aprendem de segunda a sábado? E o que eles aprendem aqui no domingo? Irmãos, nós temos feito um esforço para organizar nosso departamento infantil, que deve operar a partir do mês de fevereiro. Um currículo para contar todas as maravilhas, o poder e os louvores a respeito daquilo que Deus fez. Nós queremos ensinar para elas toda a história da redenção. Nós queremos ensinar os pais juntos. Mas às vezes as reações são muito pequenas. É certo que isso não vai nos desanimar. Mas é verdade que podia ser diferente. Uma oportunidade do seu filho aprender um currículo bíblico e crescer no conhecimento dos louvores, do poder e das maravilhas que Deus fez. Mas para que isso, pastor? O que isso faz? Isso nos fortalece na fé e evita a rebeldia. É o final desse texto que lemos. Vamos ler de novo. Diz o verso 5. Ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Como é que você quebra o ciclo das rebeldias? Ensinando o testemunho que Deus deu, para que a nova geração conheça a Deus, e para que eles ponham a sua confiança em Deus. O que isso significa, irmãos? Ensinar a Escritura para os nossos filhos. Para quê? Para que eles conheçam ao Senhor. Para quê? Para que eles, conhecendo ao Senhor, tenham fé verdadeira, e essa fé se traduza em confiança verdadeira. Veja bem, a fé bíblica é muito mais do que um mero assentimento da existência de Deus. Que Deus existe, Satanás sabe, o diabo conhece que Deus existe. Não é uma questão de ateísmo, é uma questão de fé verdadeira, é de entregar a sua vida nas mãos de Deus.
Já contei essa história 1 milhão de vezes, 1.000.001. História verdadeira. Um evangelista passou um cabo de aço em cima das cataratas do Niágara e se propôs a atravessar com uma bicicletinha em cima daquele cabo. E ele perguntou para o povo que estava lá: vocês acreditam que eu posso? Vocês têm fé que eu consigo chegar do outro lado? A opinião se dividiu, sim e não. Ele pegou a bicicletinha dele, atravessou para um lado e voltou. Agora, não tinha mais como não crer. Aconteceu. Vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar aqui carregando nesse barril um saco de batatas? De novo, todo mundo se dividiu. Ele fez, atravessou e voltou. Agora não é mais uma questão de crer que pode ou não pode. Qual que é a diferença da fé verdadeira, da confiança? Quem quer ir na bicicleta agora comigo? Fé é isso, fé bíblica é isso. É você entregar-se na mão desse Senhor, desse Salvador, desse Redentor, porque Ele é capaz, e quando a gente conta as maravilhas, o poder, as coisas que Ele fez, os nossos filhos vão aprendendo a respeito dessa verdade de quem Deus é e das coisas que Ele faz. Então, cada geração deveria ter uma confiança pessoal em Deus, de modo que o seu coração se tornasse obediente e reverente ao Senhor. E assim, então, nós quebramos o ciclo, pelo ensino da palavra de Deus, da rebeldia no nosso próprio coração. E com oração, esperamos que esse ciclo seja quebrado na vida dos nossos filhos. A gente sabe que a gente não tem controle. A gente entende que a nossa teologia bíblica nos ensina que a salvação dos nossos filhos está na mão de Deus. Mas a educação dos nossos filhos está na nossa mão. Disso nós não podemos abrir mão. Ora, aquela geração tinha visto todas as coisas que Deus tinha feito, e uma vez após a outra questionava a bondade de Deus. Geração incrédula, geração obstinada. Deus perdoava, eles fingiam que estava tudo bem. Eles fingiam que se arrependiam, só para depois, por causa do seu coração inconstante, continuarem na sua infidelidade a Deus. Então, irmãos, diante dessas coisas todas, o que a gente precisa fazer? Primeiro, saiba. Você está aqui hoje, você talvez seja membro de outra igreja, membro dessa igreja, talvez esteja procurando uma igreja, não sei. A minha questão é: você é crente. Então você precisa saber que você é esse povo que essa história conta. Você é povo meu. Constantemente se rebelaram contra o Senhor. Verso 40 diz assim: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Verso 41, tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia que os resgatou do seu adversário. Então, a primeira coisa, saiba e arrependa-se, que esse arrependimento seja diante do Senhor. Nós crentes vivemos assim, irmãos, nós vivemos uma vida de arrependimento, não ciclos de arrependimento. Consegue entender a diferença? Ciclos de arrependimento são assim, é o que o povo fazia. Deus aparecia, usava de misericórdia e falava: sou eu, Mauro, bonzão. Para depois, não. O estado da nossa vida cristã é um estado de humilhação. Não deixe que a soberba suba a sua cabeça para você achar que você pode viver uma vida de santificação sem a constante assistência do Espírito Santo de Deus. Porque senão você fica orgulhoso e você vai passar a viver em ciclos de arrependimento. A vida do cristão é uma vida de humilhação. Bem-aventurados os humildes em espírito. Segunda coisa,
Aprenda. Aprenda. Nós temos uma palavra de Deus com a qual nós podemos aprender. Ouça a palavra. Fique atento a essa advertência da palavra. Meu povo, ouça a minha lei. Ele estabeleceu um testemunho, ele instituiu uma lei. O apóstolo Paulo resgata esse conceito. Lá em 1 Coríntios 10, falando para a igreja neotestamentária, aqui é a igreja veterotestamentária, o apóstolo Paulo diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Pastor, então do que eu tenho que me arrepender? Lê esse texto de novo, irmão. Idolatria no coração. A idolatria de assentar-se, comer, beber nessa idolatria, prática da imoralidade, colocar Deus à prova o tempo inteiro, se o Senhor fizer eu faço, aquela velha parte, a gente acaba sendo sinergista, é como se Deus dissesse: faze a tua parte que eu farei a minha. Não é assim, a Bíblia não funciona assim, irmãos. Nossa fé é monergista. Deus disse: eu faço a minha parte. E Ele já fez a parte dele. Ele já me resgatou. Ele já me salvou em Cristo. Eu já sou uma nova criatura. Então agora eu vivo de acordo com a nova criatura que eu sou. Olha só o que diz o verso 11 de 1 Coríntios 10. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como uma advertência a nós, para que o fim dos tempos, para quem o fim dos tempos tem chegado. É um exemplo. Está aqui o exemplo, está aqui a história. A minha pergunta é: você quer ser isso? Então o que eu faço, pastor? Aprenda, leia constantemente essa palavra, submeta-se a essa palavra, não deixe de vir ao culto público. O culto público não é uma opção para o crente. E aqui eu não estou me referindo às questões da pandemia. Eu sei que essa coisa está complicada. Mas eu estou me referindo aqui, meus irmãos, a esse espírito, a esse sentimento que a gente tem assim: eu vou se tiver tudo ok, eu vou se tiver tudo bem. Não faça isso. Não deixem de se congregar. Como eu já disse para vocês, pastor, qual é a maneira que o senhor pastoreia a sua igreja? Sentando horas por semana, estudando a palavra de Deus, para pregar para vocês. Mas aí você diz assim: não estou afim. Tem outros programas, tem outros objetivos. Isso não é bom. Terceiro, lembre-se, nós temos um Redentor. Esse é o final do Salmo. Apesar de todo o ciclo de rebeldia, todo o ciclo de desobediência, todo o ciclo de rebelião, o texto termina assim, verso 70 do Salmo. Também escolheu o seu servo Davi, o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e de suas crias, para ser o pastor de Jacó, o pastor do seu povo, e de Israel a sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Isso aqui, meus irmãos, é o que a gente chama na Bíblia de uma figura messiânica. Você pode ler isso aqui e entender: peraí, é isso que Deus faz com esse povo rebelde? Ele dá um pastor para lhes dar pasto. Ele chama o seu servo Davi para cuidar das suas ovelhas. É isso que Deus faz. Ele é bondoso. Nós temos um Redentor. Ele nos... E o Senhor Jesus Cristo sabia que a gente tem uma memória fraca, igualzinho a esse povo. É por isso que Ele diz assim: olha, essa é a minha mesa, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Porque vocês são esquecidos. Lembre-se. Faça de tudo para não esquecer que você tem um Redentor. Quarto, não encubra a verdade do Senhor aos seus filhos. Eu quero falar aqui agora aos pais. Pais, que responsabilidade vocês têm?
como é importante. Não encubra a verdade do Senhor aos seus filhos. Ah, pastor, mas eu trago todo domingo na igreja. Primeiro, isso nem sempre é verdade. Segundo lugar, a igreja é um suporte e um apoio. A verdade de Deus tem que ser ensinada aos nossos filhos da nossa casa, dia após dia, como diz o livro de Deuteronômio, ao deitar, ao levantar, assentado à mesa, ao andar pelo caminho. Essa palavra tem que encharcar a vida dos nossos filhos, a fim de que essa nova geração o conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e contassem aos seus descendentes. Quantas vezes os pais falharam nessa história? E a quinta aplicação, a quinta verdade aqui, é que muitas vezes a igreja encobriu a verdade do Senhor aos filhos dos eleitos. Por falta de preparação, por falta de diligência, por falta de constância. E nós não queremos que isso seja fato no nosso meio. Por isso o texto diz lá no comecinho, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, olha só a mudança do verso 3 para o verso 4, não encobriremos aos seus filhos, não é aos nossos, aos seus, aos filhos deles. Isso refere-se às próximas gerações. As próximas gerações não encobriremos, contaremos os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Pastor, como vamos fazer isso? Vamos fazer isso com Cristo. No meio dos ventos, no meio das tempestades, nós vamos deixar a semente da palavra de Deus plantada para os filhos dos filhos.